Bom dia, irmãos e irmãs. É sempre uma alegria cultuarmos ao Senhor, não é verdade? No dia do Senhor, primeiro dia da semana, em que nós abrimos mão dos nossos afazeres e nos reunimos como povo do Senhor, como povo da aliança, para poder cultuá-lo. E é uma alegria também poder, digo por mim, ministrar a palavra do Senhor aos irmãos nessa manhã. É uma alegria e também uma responsabilidade muito grande, porque nós não estamos lidando com qualquer livro, e sim da palavra do nosso Senhor. E o desejo nosso nessa manhã é que o nosso Deus comunique a sua verdade, a sua palavra, através do Espírito Santo, ao coração de cada irmão e de cada irmã. Por isso, convido a igreja para que abra as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Meus irmãos, o tema do nosso sermão nessa manhã é creia na justiça de Cristo Jesus. Creia na justiça de Cristo Jesus. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, nós nesse dia engrandecemos o Teu santo nome e rendemos a Ti adoração, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Obrigado porque o Senhor um dia nos livrou do lamaçal do pecado, perdoou nossos pecados e nos trouxe para perto de Ti, nos trouxe para debaixo das Suas asas, onde nós encontramos abrigo e um lugar seguro. Obrigado a Deus porque nós somos o Teu povo e nesse momento o nosso clamor a Ti é para que o Senhor possa falar conosco, ó Pai, nessa manhã. Nós sabemos que o culto existe para que o Senhor conduza o seu povo, para que o Senhor fale com o seu povo e o seu povo responda a Ti em adoração, em serviço, em obediência, em uma entrega ao Senhor. Portanto, ó Pai, que o Senhor nesta manhã esteja fazendo dos nossos corações um terreno fértil para que a Sua voz seja ouvida, assimilada e para que o conhecimento não permaneça simplesmente no nosso intelecto, mas que vá para o nosso coração e traduza em uma prática, uma vida prática de intenso serviço, adoração, amor a Ti, ó Pai. Que possamos amar a Ti sobre todas as coisas. Portanto, que o Senhor nos conduza nesse momento, é a oração que faço a Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no século XIX, uma das obras mais clássicas foi publicada, uma das obras mais clássicas da literatura russa, mas também, por que não, da literatura mundial. Talvez alguém já tenha lido o romance Crime e Castigo, que conta a história de um homem que vivia na soturna cidade de São Petersburgo, na Rússia. E esse homem que vivia ali, movido por um senso pessoal de justiça, depois de muito pensar a respeito, ele cometeu um assassinato de uma pessoa que ele julgava ser ruim. Segundo o senso de justiça pessoal dele, ele acreditava que aquele homicídio seria cometido por um bem maior. Mas junto desse crime que foi premeditado, o personagem acabou cometendo outro assassinato, dessa vez de alguém que não estava nos seus planos e que era completamente inocente. A partir daí, o livro vai nos levar e nos conduzir para dentro da mente desse personagem principal. A maior parte do livro, então, ela relata o conflito particular dele diante da culpa que ele sentia. Ele sabia que tinha praticado algo ruim, mas, ao invés de sentir um remorso, um peso por conta daquela culpa, ele também tentava argumentar junto de si mesmo para justificar aquele mal que ele fez. Ele ficava o tempo todo tentando encontrar algum meio de justificar aquelas práticas ruins que ele havia feito, um meio de justificar o seu mal. Para ele, o pior castigo foi lidar com o peso da sua própria consciência. O maior castigo para ele foi lidar com o peso da sua própria
culpa, que também resultava em males físicos e males sociais, porque ele se adoecia e ele a cada dia mais se isolava das pessoas. Um dos objetivos, então, dessa obra é refletir sobre o peso que a culpa real tem sobre o ser humano. Um peso que provavelmente você já deve ter sentido em algum momento da sua vida, não é verdade? E assim eu pergunto para os irmãos: como você lida com a culpa? Como você lida com o peso da culpa? Obviamente, nenhum de nós aqui precisamos lidar com o mesmo tipo de culpa que o personagem dessa obra lidou, mas eu creio que todos aqui já estiveram em uma situação incômoda, de estar com a consciência intranquila diante de erros, diante de pecados. De fato, a culpa ela é algo muito complexo, porque ela também pode ser mal compreendida, como também mal utilizada. Se a culpa for usada de má fé, por exemplo, ela pode ser um instrumento de manipulação por autoridades maliciosas ou pessoas que querem se aproveitar das outras. De fato, nós não devemos aceitar culpas que são inexistentes, nem mesmo aceitar carregar o peso de algo que nós não cometemos. Mas e quando nós realmente somos culpados de algo ruim? Como lidar com a triste realidade de que, por vezes, o nosso proceder ele é injusto? Como lidar com o fato de que, por vezes, nós somos contraditórios, que nós traímos os nossos próprios valores e agimos de forma contrária àqueles princípios que para nós são inegociáveis? Como lidar quando agimos de forma contrária à lei de Deus e à sua vontade? Quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, a primeira coisa que ele fez com seus leitores foi levá-los a entender a realidade da sua situação perante Deus. Ele faz questão de dizer que todos, sem exceção, são culpados de pecar contra Deus. Todos são culpados de pecar e transgredir a lei de Deus. E era importante falar sobre essa situação porque aquela igreja em Roma, ela precisava reconhecer que todos estavam aquém daquilo que Deus exige. Aquela igreja era composta por pessoas de origens distintas. Ali haviam gentios convertidos e ali também haviam judeus convertidos. E essa união naquela igreja gerava muitas tensões. Qual deles era mais correto e qual deles era mais aceitável perante Deus? Será que Deus teria uma preferência pelo povo hebreu, pelos judeus, já que Ele escolheu se revelar primeiramente a eles? Será que Deus faz distinção e diferença entre um povo e outro? Será que Deus aceita um povo com mais facilidade em detrimento de outro? E é por esse motivo que, na primeira parte dessa carta que nós lemos, Paulo faz questão de argumentar sobre a situação de cada um perante o Senhor. O judeu, por sua vez, era culpado porque, mesmo tendo recebido a lei de Deus antes de todos os outros povos, eles não seguiam essa lei. Olha só o que Paulo diz no capítulo 2, versículos 17 a 24. Ele diz o seguinte para o povo judeu: se você, que tem por sobrenome judeu, se repousa na lei, te glorias em Deus, conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és um guia dos cegos, luz dos que encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tu, pois, ensinas às outras pessoas, mas não ensinas a si mesmo. Você que prega contra o furto, furta. Você que é contra o adultério, adultera. Você que diz abominar ídolos, lhes roubas os templos. Você que se gloria na lei, a transgride e desonras a Deus. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. Ou seja, aqueles que se achavam preferidos por Deus eram, na verdade, hipócritas, porque eles não cumpriam aquilo que pregavam, e por causa disso o nome do Deus Todo-Poderoso que eles diziam servir era blasfemado por conta da conduta má deles.
Mas, assim como os judeus eram culpados perante o Senhor, os gentios também não eram aceitáveis perante Deus. Porque o mesmo capítulo 2, nos versículos 14 e 16, vão nos dizer o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, ainda que os gentios, que os povos que não eram judeus, não tenham recebido a lei de Deus de forma escrita, primariamente, como o povo hebreu, a lei de Deus já estava gravada no coração de todo homem, de modo que a própria consciência do homem o acusa a todo instante. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que a lei de Deus, ela já está gravada no nosso coração, de modo que nós já nascemos em pecado. E essa lei de Deus que está dentro do nosso coração está todo o tempo testificando, comprovando no nosso interior de que nós estamos aquém daquilo que Deus espera. Que nós, de fato, somos pecadores, que nós não cumprimos o objetivo primário da nossa vida, que é de relacionarmos com Deus, de obedecermos a Deus, de andarmos segundo os seus preceitos. E como Deus, então, reage a esse fato? Como o Deus Todo-Poderoso reage ao pecado? Qual é o estado em que Deus se encontra ao se deparar com a depravação e o pecado humano? O capítulo 1 da carta de Romanos, no versículo 18, nos mostra qual é essa reação. A reação de Deus é ira. Deus está irado, em inconformidade com aqueles que preferem o seu pecado ao invés da obediência ao Senhor. Versículo 18 do capítulo 1 vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, Deus se opõe completamente a toda impiedade e a toda perversão dos homens que preferem a injustiça e reprimem, que sufocam a verdade. Quando Paulo diz que os homens detêm a verdade pela injustiça, a imagem que ele quer dizer é que os homens, por mais que eles tenham a lei de Deus e eles saibam o que Deus deseja, eles sufocam essa lei dentro de si, não dão ouvidos à lei do Senhor e preferem a injustiça do que a verdade de Deus, do que a lei do Senhor. E a triste realidade, meus irmãos, é que todos os homens pecam porque querem. Eles não são obrigados a pecar. Essa é a triste realidade sobre o coração humano, que coloca todos nós, sem exceção nenhuma, debaixo da mesma régua, debaixo da mesma sentença. Sentença essa que é registrada nessa carta no capítulo 2, versículos 10 a 18, quando Paulo diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos desconhecem o caminho da paz e não há temor diante de seus olhos. E mais adiante ele conclui então, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção, pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, meus irmãos, quebramos a lei de Deus e atentamos contra a sua pureza. E o apóstolo Paulo também diz que o salário deste pecado é a morte. O resultado de quebrarmos a lei de Deus e rejeitarmos o Senhor, de vivermos uma vida em pecado, é a morte. Esse é o salário, o resultado daquilo que nossos próprios pecados trazem para nós. E diante, então, dessa terrível realidade, a pergunta que surge em nosso coração a todo momento, de forma ansiosa, é: como então eu posso escapar dessa ira de Deus? Deus está irado com o pecado e Ele tem razão em ficar irado com o pecado, com a perversão, com a impiedade. Mas então, meu Deus, como então escapar dessa tua ira?
como escapar dessa sentença. E, meus irmãos, a resposta que permeia toda essa carta, a resposta que soluciona o problema do nosso pecado e da ira de Deus está resumida pelo apóstolo Paulo e permeia toda a carta e está no capítulo 1, versículos 16 e 17, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Portanto, meus irmãos, a maravilhosa, a incomparável resposta para a situação do nosso pecado, da nossa culpa, vem do alto e não vem de nós. Vem de Cristo, vem da justiça que não é de nós, mas vem da justiça de Cristo. A nossa salvação, portanto, vem do Evangelho. É por isso que o Evangelho significa boa notícia. O Evangelho é a iniciativa de Deus em resolver o nosso problema diante de Deus. O Evangelho é a solução para o peso do pecado e para o peso da culpa que nós sentimos. A resposta para a ira de Deus está no Evangelho. Sendo assim, a partir do capítulo 3, Paulo introduz o tema da justificação pela fé. E no capítulo 5, o texto que nós lemos, nosso texto base, Paulo vai descrever quais os efeitos dessa justificação, os efeitos dessa bênção que Deus nos dá da justificação. Mas antes de nós falarmos a respeito dos efeitos dessa justificação, é importante a gente entender o que é justificação, não é mesmo? Meus irmãos, a justificação é uma das doutrinas mais preciosas que nós temos. A justificação, ela é um ato jurídico pelo qual nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Havia uma sentença de condenação que pesava sobre nós, mas a justificação, ela é um ato judicial em que Deus nos declara justos no seu tribunal. Embora não inocentados, nós ainda somos culpados pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Mas Deus nos declara justos diante do tribunal de Deus. E como isso é possível? Por uma justiça que não vem de nós. Por uma justiça que vem de Cristo Jesus. Uma justiça que vem do alto. Uma justiça que é aplicada a nós por causa de Jesus. Nós não somos justos. É basicamente um sistema de troca, se podemos dizer assim. Nós não somos justos, nós merecemos a condenação, mas Cristo Jesus, Ele é justo, Ele não merece a condenação. O que Cristo Jesus faz é assumir a condenação que estava proposta a nós, assumir o peso da pena de Deus que pairava sobre nós, e essa pena que recairia sobre nós, ela recai sobre Cristo Jesus quando Ele assume o peso da nossa responsabilidade, o peso da condenação que estava sobre nós. E além de assumir o peso da nossa culpa, Ele aplica em nós a sua justiça e a sua obediência. Ao passo que, se nós estamos em Cristo Jesus, a nossa vida, ela é unida à vida de Cristo Jesus. E como a nossa vida está unida à vida de Cristo Jesus, a sua morte também é a nossa morte pelo pecado e a sua vida também é a nossa vida para Deus. Da mesma forma que Deus sofreu a nossa pena, Ele também obedeceu em nosso lugar. E por esse motivo, a obediência de Cristo Jesus é aplicada a nós. E olha só que coisa maravilhosa, nós somos considerados justos diante de Deus. Antes éramos injustos. Antes, o nosso pecado pesava e pairava sobre nós, a condenação de Deus nos esperava, mas agora, diante do trono de Deus, diante do tribunal do Deus Todo-Poderoso, você e eu somos considerados e declarados justos.
Somos declarados justos pela justiça de Cristo Jesus. E é por isso que hoje o que eu venho dizer aos irmãos com base nesse texto é: creia na justiça de Cristo Jesus. Creia na justiça de Cristo Jesus. E por que nós precisamos crer nessa justiça? Por que nós precisamos crer na justificação? Em primeiro lugar, porque a justiça de Cristo nos dá paz com Deus. A justiça de Cristo nos dá paz com Deus. Olha só o que o versículo 1 do capítulo 5 que nós lemos nos diz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O primeiro benefício que essa justificação traz para o crente é essa paz com Deus. Essa paz não é simplesmente aquela tranquilidade de consciência que nós temos, isso é verdade também, mas ela é uma paz que surge de uma reconciliação, de um relacionamento que estava quebrado, mas que agora foi reconciliado. Antes o nosso relacionamento com Deus estava quebrado e nós estávamos separados de Deus por conta do nosso pecado. Mas agora o nosso relacionamento com Deus é restabelecido em uma paz. A grandiosa verdade que nós podemos crer, meus irmãos, por causa da justiça de Cristo Jesus, é que Deus não está mais irado conosco. Deus não está mais irado com aqueles que pertencem a Cristo Jesus e que têm a justiça de Deus sobre si. Aquela ira que pairava, aquela inconformidade de Deus para com os nossos pecados, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, ela é completamente apagada, porque Cristo já pagou a nossa condenação na cruz do Calvário. Então essa paz, além de ser uma paz para a nossa consciência, essa paz de Deus, ela significa também um reatar de relacionamento. Deus não está em guerra conosco. Por isso nós não precisamos sentir aquele medo da condenação de Deus. Isso é o que o Evangelho faz na nossa vida. Talvez você, por muito tempo, já tenha caminhado em intranquilidade dentro do seu coração diante da verdade do pecado que é comum e é verdade em nossos corações. Talvez por muitas vezes você tenha pensado que Deus está tão irado com você que para você se achegar a Ele, você precisa fazer penitências, precisa cumprir várias coisas, precisa cumprir uma tabela de regras, porque assim, quem sabe, Deus vai me aceitar de alguma forma. O Evangelho diz que você não precisa desses artifícios. O Evangelho diz que a paz com Deus já está alcançada, que você já tem paz com Deus, que Deus já não está mais contra você. Deus é por você. Não porque você é bom, não porque você é justo em si mesmo, mas porque a justiça de Cristo Jesus recai sobre a sua vida. A imagem é basicamente a seguinte: quando Deus olha para nós, em nossa situação de miséria, em nossa situação de pecado, de transgressão à lei dele, se Ele olhar diretamente para nós, tudo que Ele vai ver é a nossa condição de pecado, e o pecado causa separação de Deus. Mas Cristo é o nosso mediador e Ele se coloca entre nós e Deus. Ao passo que, quando Deus Pai olha para nós, Ele nos vê através de Cristo Jesus e do seu sacrifício. Quando Deus olha para nós, Ele não nos enxerga na nossa condição de pecadores, de merecedores da ira, mas Ele olha para nós sob o prisma da obra de Cristo Jesus, ao passo que Ele enxerga as nossas vidas cobertas com o sangue do Cordeiro. Nosso pecado já está pago por Cristo Jesus e, por causa do nosso mediador, nós temos essa perfeita paz com Deus. Essa ira do Senhor, então, foi apaziguada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse próprio capítulo 5, lá nos versículos 6 até o versículo 11, vai nos dizer como isso acontece. Diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém
se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos agora salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A paz com Deus, portanto, diz respeito à reconciliação. A palavra nos afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus, e Ele, sendo justo, se entregou pelos injustos, e por meio do seu sangue nós somos salvos da ira e reconciliados com Deus Pai. Por causa do grande amor de Cristo Jesus, nós não somos chamados mais de inimigos de Deus, mas nós somos chamados de filhos de Deus. Talvez você ainda não tenha experimentado essa reconciliação com Deus. E o que você precisa fazer diante dessa realidade é se arrepender de seus pecados e crer nos méritos de Jesus, porque você pode experimentar ainda hoje essa transformação em sua vida. Hoje mesmo você pode deixar essa triste situação de ser inimigo de Deus e experimentar essa reconciliação. Portanto, creia na justiça de Cristo Jesus e se arrependa de seus pecados. Ou talvez você já experimentou dessa reconciliação, mas ainda pensa que precisa se tornar de alguma forma mais digno dela. Talvez a sua alma ainda não tenha aprendido a descansar diante das acusações. Nos momentos em que a sua consciência o acusar, nos momentos em que Satanás trazer as suas acusações paralisantes, se lembre dessa graça que você recebeu em Cristo Jesus, porque você está em paz com Ele. Talvez você ainda esteja debaixo do jugo do legalismo, isso é, de tentar obedecer, não como resultado de uma vida transformada, mas para tentar conquistar o seu lugar diante de Deus. E que situação terrível é essa? Porque ninguém jamais será capaz de atingir a perfeição que Deus exige. Portanto, você também precisa crer que a justiça de Cristo supera a nossa justiça. Nós não precisamos carregar o peso, irmãos, de ter que conquistar a aprovação de Deus, porque Cristo já alcançou a nossa aceitação por meio da sua justiça. Isso é libertador. Muitos vivem uma situação familiar muito complicada. Muitos filhos se sentem desaprovados pelos seus pais e, por causa dessa desaprovação, eles fazem do objetivo das suas vidas tentar conquistar a aprovação do próprio pai. Então, por vezes buscam conseguir aquela aprovação, começa da infância, né? Aquela aprovação, ser um filho obediente, à medida que vai crescendo, tenta entrar numa faculdade, tenta o tempo inteiro trazer orgulho para o pai, mas nunca se sente de fato aceito e aprovado pelo pai. E a sua vida se baseia nisso. Eu preciso fazer todas as coisas, cumprir tudo aquilo que o meu pai espera, para que enfim eu seja aceito, para que enfim eu seja amado pelo meu pai. Muitos vivem nessa triste realidade. Mas o nosso Pai Celestial é diferente. Nós não precisamos fazer nada para que Ele nos ame mais. Nós não precisamos fazer nada para que Ele nos aceite mais. Nós não precisamos obedecer para que sejamos vistos pelo nosso Pai Celestial com olhos de amor. Ele já nos olha com amor por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus já foi entregue por nós. E por isso Deus nos recebe na sua família. Deus já nos considera justos. Deus nos dá, por meio de Cristo Jesus, essa paz. E quão grandiosa liberdade nós temos em Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos crer na justiça de Cristo Jesus, porque ela nos dá acesso a Deus. Além de nos dar paz com Deus, ela nos dá acesso a Deus.
É o que o versículo 2, a primeira parte, nos diz, por intermédio de quem, de Cristo Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. A palavra acesso nos remete ao contexto da monarquia. O assessor era aquele que conduzia um súdito à presença do rei, da forma que ninguém poderia entrar na sala do trono do rei a não ser por meio desse assessor. E ninguém poderia se chegar à presença do rei sem que o rei permitisse a sua entrada. Portanto, a justificação por meio de Cristo Jesus, além de nos trazer paz com Deus, ela nos garante um acesso à sala do trono do nosso Deus Todo-Poderoso. Essa graça da justificação nos leva a essa firmeza, a uma segurança, uma confiança tal que nos permite ir até Deus sem medo de sermos rejeitados. O autor aos Hebreus vai nos explicar isso de forma muito clara, quando ele diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E, portanto, nós podemos nos achegar, acheguemo-nos, portanto, de que forma? Confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui o autor aos Hebreus usa a figura do sumo sacerdote, que no Antigo Testamento era aquele que entrava diante da presença de Deus no tabernáculo ou no templo físico para apresentar os sacrifícios em favor dos pecadores, para que esses pecadores fossem assim aceitos diante de Deus. E aqui esse texto diz que Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote, o sacerdote definitivo, que entrou diante da presença de Deus Pai no céu, em um templo celestial, apresentando não um cordeiro qualquer externo, mas apresentou a si mesmo, a sua própria vida como sacrifício, a fim de que fôssemos aceitos para sempre diante do trono de Deus. Sendo assim, minha irmã, meu irmão, nós podemos ir até Deus de forma confiante, a fim de recebermos misericórdia, a fim de recebermos socorro, porque o nosso Deus não nos rejeita em sua presença. Deus não quer que nós vivamos distantes dele, e a justiça de Cristo permite que nós, meros pecadores, outrora inimigos de Deus, agora nos aproximemos dele. Deus nos chama até a sua presença. Na minha vida, assim, pessoal, em muitos momentos já tive uma compreensão um pouco errada sobre essa aceitação de Deus. Às vezes, consternado diante do meu próprio pecado, diante da minha própria situação diante de Deus, eu dizia: Senhor, me perdoa pelos meus pecados e traga a minha salvação. Se o Senhor quiser me levar para a tua glória, para o teu reino, me leve, e assim, eu posso ficar lá no meu cantinho, não preciso nem chegar muito perto do Senhor, não. Se o Senhor me aceitar no céu, eu posso ficar lá no meu cantinho, porque eu não vou incomodar ninguém, porque para mim já vai ser uma bênção tão grande eu ser salvo, que eu posso ficar na minha, não preciso chegar muito perto do Senhor, porque o seu perdão é tão grandioso que eu posso ficar na minha. Mas o que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, é que nós temos um acesso tão pleno à presença de Deus que nós somos considerados filhos dele. Quando que um pai vai deixar o filho quieto lá no cantinho? Eu não sou pai ainda, pretendo ser, se Deus quiser, ano que vem, amor? Mas quem é pai e mãe aí, imagina só o seu filho fazer uma coisa errada, mas ele é seu filho. Ele faz uma coisa errada, mas fica envergonhado diante daquilo, chega: pai, mãe, peço perdão por isso, fiz uma coisa errada e assim, eu fui rebelde, fui desobediente. O senhor não precisa nem me considerar mais seu filho, não. Me deixa lá no cantinho, arruma para mim um puxadinho aqui na nossa casa, aqui no fundo, e deixa eu lá, quietinho no meu canto, e eu não vou nem te incomodar mais. Quando que um pai e uma mãe fariam uma coisa dessa?
O pai e a mãe falam o seguinte: meu filho, você não deixou de ser o meu filho. Minha filha, você não deixou de ser minha filha. Você não é inaceitável na minha presença. Eu te aceito aqui. Vem para cá, vem para perto. Você tem acesso a mim. Você tem acesso à minha presença. Você tem passe livre aqui o tempo todo, porque você é meu filho. Eu não vou te tratar como um estranho. Eu vou te tratar como meu filho. E essa é a grande verdade que a Bíblia nos fala. Nós temos acesso constante à presença do nosso Pai, ao nosso Rei, porque nós somos justificados pela fé por meio de Cristo Jesus. Nós não precisamos mais ter esse medo paralisante diante de Deus, medo da condenação, digamos assim, porque nós já temos esse, digamos assim, passe livre diante da presença do nosso Deus, porque Ele é nosso Pai. E um pai não rejeita, um pai amoroso não rejeita a presença de um filho e de uma filha. Talvez você que me ouve aqui nessa manhã não saiba o que é ter acesso direto a Deus ainda. Talvez você pense que um pastor é mais digno de estar na presença de Deus do que você. Um seminarista é mais digno de estar na presença de Deus que você. Se um pastor você acha que não é digno, imagina um seminarista, né? Mas talvez você pense que tem certas pessoas que são mais dignas e mais santas de estar diante de Deus do que eu. Talvez você ache que a oração de um irmão é mais poderosa que a sua, porque afinal, quem sou eu, né, para falar com Deus Todo-Poderoso? Às vezes um irmão e uma irmã que já tem mais intimidade com Deus possa ter um acesso mais garantido à presença de Deus e a oração dele seja mais poderosa, tenha um acesso mais real à presença de Deus. Talvez você esteja envergonhado, pensando que nem mesmo pode ir até Deus porque seus pecados são feios demais. Se você crer na justiça de Cristo Jesus e depositar a sua fé nele, hoje mesmo você será aceito diante de Deus. Você não será mais tratado como um desconhecido, mas Deus te chamará de filho amado, de filha amada. Portanto, creia na justiça de Cristo Jesus e entre na presença de Deus com confiança. Entre na presença de Deus com confiança. Talvez você já seja um crente e já recebeu esse acesso à sala do trono de Deus, mas a minha pergunta para você é: você faz um bom uso desse acesso à presença de Deus? Quantas vezes, meus irmãos, nós vamos até a presença de Deus de modo irreverente, nós oramos com displicência, ou até mesmo nós não fazemos uso da oração, não fazemos uso desse acesso, não nos relacionamos com Deus da forma devida e adequada. É como se nós desprezássemos o grande presente recebido por Cristo. Então, que a realidade desse acesso nos leve, então, a estar mais desejosos de viver em comunhão com Deus e recebermos essa misericórdia, essa graça e esse socorro. Não despreze esse acesso que você tem à sala do trono de Deus. Deus te recebe como filho. Vá até Ele em oração. Invista na sua comunhão com o Senhor. Não viva, irmãos, de segunda a sábado como se Deus não existisse. E domingo você se lembra de Deus porque tem que vir à igreja. Não faça isso. Nós já temos um acesso amplo à presença de Deus por causa de Cristo Jesus. Nós precisamos aproveitar esse acesso. Nós precisamos aproveitar essa comunhão com Cristo Jesus, porque Ele nos aceita na sua presença. É um amor tão grande. E às vezes a gente desperdiça mesmo esse amor com outras distrações, com outros compromissos. Mas o Senhor nos convida a vivermos essa comunhão com Ele através desse acesso que nós temos por conta da justiça de Cristo Jesus. Mas por que nós precisamos crer na justiça de Cristo Jesus em terceiro lugar? Porque essa justiça de Cristo Jesus nos dá uma alegria completa. É o que a segunda parte do versículo 2 vai nos dizer. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A palavra gloriar aqui pode ser entendida primariamente como uma alegria plena. Algumas versões trazem a palavra regozijar, né? Nós nos regozijamos, nos alegramos na esperança da glória de Deus. Ou seja,
Quando a justiça de Cristo nos traz a paz com Deus, nos traz acesso a Ele, ela também traz para nós uma alegria plena, uma alegria completa ao nosso coração. E qual a razão dessa alegria? O texto diz: a esperança da glória de Deus. Nós aguardamos pelo dia em que essa redenção será consumada, pelo dia em que a glória de Deus for vista em toda a terra, por aquele dia em que o reino de Deus for estabelecido completamente. Nós ansiamos pelo momento em que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, pelo dia em que nós também participaremos dessa glória divina. E essa é a nossa esperança. Uma esperança que é diferente de uma expectativa. Existe uma diferença entre esperança e expectativa. A esperança na Bíblia ela é tratada como algo certo, não uma possibilidade. É algo que nós podemos ter uma certeza de que irá acontecer. Diferente da expectativa, né? Essa semana eu vi um exemplo que ilustra bastante a diferença entre expectativa e esperança. Nós estamos em ano de Copa, não é verdade? Não sei quantos dos irmãos gostam de acompanhar futebol e tudo mais. E nós tivemos a convocação para a Copa do Mundo. E a grande expectativa do brasileiro era que o Neymar fosse convocado. Porque dele nós esperamos, talvez, alguma coisa diferente que possa trazer para nós essa conquista dessa taça tão esperada, do hexacampeonato. Mas o que o brasileiro tem em relação ao Neymar, não sei se é o seu caso, tá? A minha esposa ela não tem muita expectativa no Neymar, não. Mas, não sei se é o seu caso. Mas o que o brasileiro tem em relação a um jogador é uma expectativa. Porque o Neymar não é garantia da conquista da Copa, não. O brasileiro deposita sobre ele uma expectativa. Pode ser que ele faça diferença e traga e contribua para trazer para nós um título que nós aguardamos. Então nós temos uma expectativa, diferente da esperança. A esperança na Bíblia seria se o Neymar tivesse convicção e se nós tivéssemos certeza de que ele traria essa Copa para nós. Entende a diferença? A esperança que nós temos em Cristo Jesus não é baseada em uma possibilidade. A esperança que nós temos em Jesus é baseada em uma certeza. É algo que já aconteceu na obra sacrificial de Cristo Jesus por nós. É algo certo, é algo que nós podemos nos firmar. É algo que nós temos uma plena confiança. Ele não vai voltar atrás. O sacrifício de Cristo Jesus não vai ser desfeito. Não tem como isso acontecer. Então, baseados no sacrifício de Cristo Jesus, nós temos uma esperança firme, nós temos uma firmeza. E por causa dessa firmeza, o nosso coração pode se alegrar desde já. É uma alegria completa, uma alegria plena, uma alegria real, verdadeira sobre as nossas vidas, quanto à glória futura. Mas não só quanto à glória futura, mas para o nosso presente também. É o que os versículos 3 até os 5 vão dizer, né? Que essa alegria, ela nos dá força também para lidar com as tribulações no tempo presente, as angústias no tempo presente. Ele diz, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o crente justificado por Deus também pode se alegrar diante das tribulações, porque elas nunca serão um fim em si mesma. A tribulação ela vai gerar perseverança, a perseverança vai gerar experiência e a experiência vai gerar esperança. A Bíblia ela é muito realista, né? Porque ela nos diz que o crente ele nunca vai ser privado das tribulações que são comuns ao ser humano. O crente, irmãos, ele não está livre de doenças, de crise financeira, de más notícias, de angústias, de temores. O crente também passa por essas tribulações. Mas o crente possui algo que o descrente não tem, que é essa esperança firme. Uma esperança que não se confunde, que alegra o coração. Uma esperança que vem do amor de Deus, que foi derramado em nosso coração por meio
do Espírito Santo. Portanto, o cristão, o crente, ele tem uma esperança viva que vem do amor de Deus que é derramado em nós. Portanto, a justiça de Cristo nos revela esse amor. Então, nós podemos nos alegrar até agora em duas coisas: em uma expectativa futura da glória de Deus que será revelada. Nós podemos nos alegrar no presente, diante das tribulações, por causa da esperança que nós temos em Cristo Jesus. E é interessante a gente notar que o versículo 11 nos dá mais um motivo de alegria, né? Que é na pessoa de Cristo Jesus. O versículo 11 nos diz: e não apenas nisso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós recebemos agora a reconciliação. Jesus é a nossa alegria maior, porque é por meio dele que nós recebemos essa reconciliação. Sendo assim, nós podemos compreender que o amor de Deus nos cobre de modo que nós podemos nos alegrar diante da esperança futura, nas tribulações do tempo presente, bem como na pessoa de Cristo Jesus, aquele que nos reconcilia com Deus. Jesus é a nossa maior alegria. Por isso, eu te pergunto nesta manhã, minha irmã, meu irmão, a salvação te alegra? O perdão dos pecados te alegra? A justiça de Cristo Jesus, a justificação em Cristo Jesus te alegra? Ou será que essas coisas que nós estudamos permanecem só no campo das ideias, no campo do intelecto? Um grande perigo para todo crente é parar, à medida que o tempo avança, parar de dar o devido valor àquilo que Cristo fez. Nós corremos um sério risco de reduzir as doutrinas mais valiosas que nós temos a um mero conhecimento inoperante, ineficaz, algo sem cor, algo indiferente. Mas, meus irmãos, o Evangelho deve ser um poder vivo e operante em nós, porque o Evangelho é de fato o poder de Deus. Essa verdade não deve ser para nós algo frio, distante, mas algo que vem ao nosso coração, que é derramado no nosso coração e nos impulsiona a cada dia a amar mais o Senhor, a viver mais para Deus, a servir ao Senhor, a nos relacionarmos com Ele, a nos alegrarmos nele. A redenção, então, ela deve tocar cada área da nossa existência e transformar o nosso pranto em alegria, transformar a nossa angústia em uma exultação, porque isso é verdade, não é uma mentira. O Evangelho é o que faz de nós um povo feliz. O Evangelho, as boas novas, são o que fazem de nós um povo bem-aventurado, uma alegria por causa de Cristo, uma alegria por causa da glória futura, uma alegria mesmo no presente diante das tribulações. A palavra de Deus, portanto, nos convida a essa alegria interior que supera todas as provações do tempo presente. E aqui eu já começo algumas considerações finais para a gente terminar o nosso momento de pregação da palavra. A justiça de Cristo é o que nos permite sermos chamados filhos de Deus, e isso muda todas as coisas. Nós somos considerados justos, pois o pecado do qual nós somos culpados é, enfim, perdoado. Por isso, a palavra de Deus nos traz para nós um desafio hoje. A palavra de Deus nos traz um desafio. E qual é esse desafio? O desafio de nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor. O desafio de nós chegarmos até Deus, abrir o nosso coração, apresentar quem nós somos a Ele, inclusive com as nossas feiuras. Pois o primeiro passo de quem começa a crer na justiça de Cristo Jesus é reconhecer os seus pecados e confessá-los ao Senhor. Curiosamente, a redenção daquele personagem do Crime e Castigo, do livro que eu mencionei, a redenção dele começa quando ele para de tentar justificar a si mesmo e quando ele confessa o seu pecado e encontra o amor verdadeiro. E essa premissa é verdade, segundo a Bíblia. Portanto, vá até Jesus e confesse o seu pecado. Peça perdão e confie na misericórdia de Deus, porque nós não encontramos salvação dentro de nós, mas fora de nós. Nós encontramos salvação no próprio Deus.
E os olhos do Senhor estão cheios de compaixão para aqueles que se arrependem humildemente e procuram a redenção. A salvação, irmãos, acontece quando nós assumimos o nosso estado de falência espiritual. A salvação começa quando nós tiramos as nossas máscaras, quando nós abrimos mão das nossas desculpas, da nossa autojustificação, da nossa justiça própria, e assim recebemos o amor que vem de Deus. E assim recebemos a justiça que vem de Deus. Recebemos a salvação e o perdão que vem do alto. A salvação acontece quando a justiça de Cristo supera a nossa própria justiça. Somente assim a salvação acontece. E assim nós podemos nos unir as nossas vozes ao salmista Davi, quando ele diz: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Louvado seja o nosso Deus, que nos justifica por meio de Cristo Jesus. E nós podemos crer nessa justiça, sabendo que temos paz com Deus, que temos acesso à presença de Deus e que temos uma alegria completa diante dele. Louvado seja o nosso Deus por sua obra completa em nossas vidas. Oremos ao nosso Senhor. Pai Santo, nós estivemos diante da sua palavra, uma palavra que é viva e eficaz, uma palavra que nunca fica envelhecida, mas uma palavra que permanece a mesma, porque Tu és o mesmo ontem e hoje serás para sempre. E diante da Sua palavra, nós reconhecemos o nosso estado miserável sem o Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que a Sua palavra faz é colocar um espelho diante de nós para que vejamos as nossas imperfeições, os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa depravação, para que assim o Senhor nos apresente o antídoto, que é a pessoa de Cristo Jesus, que é a justiça de Cristo Jesus. Ó Deus, se há algum irmão e alguma irmã que ainda não conhece essa justiça de Cristo Jesus, que a partir de hoje essa justiça seja aplicada em sua vida, para que esse irmão ou essa irmã confie, acredite, deposite a sua fé na justiça de Cristo Jesus. Se há algum irmão ou irmã que já possui essa justificação pela fé, mas que ainda vive lutando consigo mesmo, com a sua justiça própria, para tentar se justificar, para tentar ser aceito diante de Deus Pai, diante de Ti nós confessamos nossos pecados e clamamos a Ti, ó Deus, nos leve de novo à simplicidade do Teu Evangelho, para que possamos viver livres desse peso, desse jugo do pecado, desse jugo da condenação, porque a Sua graça nos alcançou em Cristo Jesus e nós temos esse acesso à Tua presença. O Senhor não está mais irado conosco, o Senhor não está mais contra nós, mas o Senhor nos chama de filhos Teus. Muito obrigado por isso, ó Deus, que essa verdade não seja para nós algo frio, distante, que não toca o nosso coração, que não se transforme em alegria, mas que a Sua obra em nós produza esse renovo interior, produza em nós essa alegria diante das tribulações, diante dessa expectativa do futuro e diante da pessoa de Cristo Jesus, ó Pai. Que a Sua verdade nos encha da Sua paz e dessa satisfação em Cristo Jesus. Te louvamos pela Sua palavra e por Tua obra em nós. Oramos assim no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.